Carlos Emerson Pansieri. Amanhã o Cruzeiro é visitante, Pansieri. Você tem aí um convidado especial e a pergunta que todo torcedor do Cruzeiro está se fazendo agora. Fabrício Bruno está fora do clássico depois do jogo de hoje pela manhã com a seleção brasileira. Quem será o substituto? Tudo do Cruzeirão no Rádio Esportes. Com o Pansieri, um abraço, boa tarde. Chega mais, Pansi. Um abraço pra você, Serão do seu bairro. Um abraço pra quem nos acompanha no Rádio Esportes de Itatiaia. Grande Simões aqui também no estúdio. A nossa Nath tá lá firme e forte também pra trazer também a opinião dela. O Cruzeiro prepara vamos colocar assim, a parte final dessas atividades que começaram lá na quarta-feira à tarde, na Toca da Raposa. Atividade essa seguida de concentração para o duelo de amanhã às 9h30 da noite na Arena MRV contra o Atlético. Ô Thiago, o Marcelo Ramos ontem foi personagem do Cruzeiro Cast, né? E ele falou sobre esse momento do Cruzeiro. Recentemente também esteve no Mineirão, também lá na Arena Fonte Nova estava, né? Vendo o Cruzeiro no duelo contra o Bahia. Foi na concentração do Cruzeiro lá em Salvador. E ele fala sobre as forças da equipe do técnico Leonardo Jardim. Vamos acompanhar. Hoje a gente vê a forma, né, que joga, né, a capacidade técnica dos jogadores, a entrega principalmente, né, que eu acho que isso é importante. Claro, o futebol tem um jogo ou outro que você acha que vai ganhar, às vezes não ganha, mas a forma que o Cruzeiro joga, a forma como eu vejo de longe, assim, né, o que a gente diz assim, né, o jogador tá vestindo a camisa de verdade, né, tá tendo essa entrega, essa vontade, aí faz a diferença, a qualidade técnica, o trabalho do treinador, né, passa muito de fora também de ter o elenco nas mãos, né, de poder tomar suas decisões e ter esse respeito sem vaidade, né, sem essas questões que a gente que viveu esse mundo sabe que acontece. E agora é concretizar, né, com título, né, que o título é que faz a história, a briga, né, pela Libertadores constante, de estar sempre lá em cima, né? E a gente está na torcida demais, Guilherme, que a gente consiga ir para essa final da Copa do Brasil, conquistar, não é fácil, né? São adversários difíceis, né? Que a gente vai enfrentar, claro, o Corinthians, depois a gente não sabe quem a gente vai enfrentar caso a gente passe para a final. E lá em cima, na parte da tabela do Brasileiro. E o ano que vem eu tenho certeza, né? Que eu vou estar aqui em Belo Horizonte assistindo os jogos do Cruzeiro pela Libertadores. Palavras então do Marcelo Ramos, Cruzeiro Cast, ali com o Guilherme Pio ontem, fazendo também colocar um pouco de história na vida do torcedor do Cruzeiro, porque tem muita, né? O Marcelo Ramos com a camisa celeste e ele dando já o panorama de como é esse Cruzeiro. Thiago, como ele vê e enxerga essa equipe do Jardim. E o Marcelo Ramos, né, que pra mim é até subestimado. O Marcelo Ramos merecia mais reconhecimento da parte de âmbito nacional. A torcida do Cruzeiro, quem viveu os anos 90, tem no Marcelo Ramos um grande ídolo. Ele tem números, Alexandre Simões, com a camisa do Cruzeiro de patamar Europa, né? O Marcelo Ramos fosse atacante agora nos anos 2000, tenho certeza que era de primeira prateleira no futebol mundial, né, Simões? Sem dúvida, ô Thiago. Um abraço, Pansieri. Inclusive, ele foi substituir o Ronaldo no PSV, né? Ele vem pro Cruzeiro, faz uma grande temporada e é o 6º maior artilheiro da história do Cruzeiro e tem participações decisivas na conquista da Copa do Brasil de 96, que é talvez o título mais improvável da história do Cruzeiro, porque o Palmeiras tinha um verdadeiro esquadrão e o Cruzeiro ganha dentro lá do antigo Parque Antártica, né, Estádio Palestra Itália. Na Libertadores de 97, quando ele volta, também é protagonista na conquista daquele título e campeonatos mineiros e várias outras taças. Quer dizer, o Marcelo Ramos é um dos maiores nomes da história do Cruzeiro, um dos maiores centroavantes da história do clube, um cara assim de uma técnica absurda, grande batedor de falta, grande batedor de pênalti, grande cabeceador, grande finalizador. Quer dizer, Marcelo Ramos, ele faz parte da história cruzeirense e, como você destacou, talvez ele integre a galeria dos maiores ídolos cruzeirenses dos anos 90. Eu acho que talvez ele até divida essa condição condida, viu, Thiago? Eu acho que são os dois grandes ídolos do Cruzeiro nos anos 90. Claro, tem o Ricardinho, que foi multicampeão, tem vários, Boiadeiro, tem vários outros grandes jogadores. Mas eu acho que talvez Dida e Marcelo Ramos possam, sim, ser definições claras daquele grande momento que o Cruzeiro viveu nos anos 90. Dito
isso, Pansieri, a Nath Fiuza vai analisar pra mim já o substituto do Fabrício Bruno. Todo mundo quer saber. Não tendo o Fabrício Bruno, pra quem ligou o rádio agora, o Wellington Campos já confirmou de viva voz com o Fabrício Bruno lá no Japão, aqui no Rádio Esportes. Fabrício Bruno tá fora do jogo de amanhã, o que faz o Mister Leonardo Jardim pra montar o Cruzeirão, Pansi. Tiagão, por experiência, João Marcelo seria o substituto no caso do Fabrício Bruno. Nossa, mas a última impressão que ele deixou no Mineirão é de quem tá completamente fora de ritmo, né? É essa a questão, né? Por experiência, troféu Guará, que nós entregamos para ele no início do ano, fez uma temporada espetacular o ano passado, por tudo que já vivenciou no Cruzeiro, seria ele. Mas, né, pelo ritmo de jogo, o Jonathan Jesus o que tem aí a preferência da comissão técnica. Hoje vai ter essa definição à tarde, né? Ambos fizeram as atividades com o grupo, né? Estiveram presentes também, sendo avaliados, sendo observados. Então fica para hoje à tarde essa definição de quem fica com a vaga do Fabrício Bruno. O restante do time, Tiagão, para mim tá na cara, né? Que é Cássio, William, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian com Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. A dúvida é essa mesmo, se vai o Jonathan Jesus ou se vai o João Marcelo. Repito, pela história e pela bagagem. Pelo momento, pelo ritmo de jogo, o Jonathan Jesus, recuperado do problema que ele teve no tornozelo e no joelho, deve ser o escolhido pelo técnico Leonardo Jardim. Ô, Nath Fiuza, eu não tenho dúvida que no Prime, né, como diz a juventude, Bernardo Reis está aqui, ele fala para o Prime, no Prime, o Jonatas fica atrás do João Marcelo, né? O Jesus fica atrás do João Marcelo. Mas nesse momento, ir para um clássico, para um gramado sintético, fora de casa, pressão, difícil pensar no aproveitamento do João Marcelo, principalmente pela amostra que ele deu no último jogo que esteve no Mineirão. Eu confesso a você que assustado, né? Completamente sem ritmo, sem tempo de bola, o que é natural. Afinal de contas, quase um ano parado, hein, Nath? Mas uma falta de ritmo completamente esperada, né, Thiago? Como você disse, muito tempo parado, vem de uma lesão séria, o jogador voltar a ser relacionado para as partidas e ir entrando gradualmente nos jogos, leva um tempo mesmo para ele estar ali na sua plenitude, né? Então, acho que se o Leonardo Jardim já estivesse contando com o João Marcelo há um pouquinho mais de tempo, se ele já tivesse feito pelo menos que fosse ali 45, 60 minutos de um outro jogo mais pesado no Brasileirão, eu até te diria que ele sim pudesse arriscar com o João Marcelo, que tecnicamente é um melhor zagueiro que o Jonathan Jesus. Acho que passa muito mais confiança também à torcida para um jogo desse tamanho, para um clássico fora de casa, ainda que seriam dois zagueiros canhotos ali, acho que dava para trabalhar numa boa. Mas diante desse cenário, eu acho que o Leonardo Jardim não vai arriscar. O Jonathan Jesus, ao longo dessa temporada, nos momentos em que foi acionado pelo treinador Celeste, acho que foram momentos de altos e baixos, assim, ele oscilou bastante. Acho que faltou ao Jonathan um pouquinho mais de regularidade. Já teve oportunidades em que ele segurou a onda, mais recentemente sentiu um pouquinho. No último jogo em que o Cruzeiro estava bastante mexido, eu acho que contou também a falta de entrosamento geral, né? Porque o time perdeu força coletiva, agora vai ser um time com uma alteração só. Acho que isso vai acabar fazendo a diferença. A própria presença do Christian ali pelo lado direito, na recomposição, sem a bola, também ajuda. Torcer para que ele faça um grande jogo, mas a ausência do Fabrício é sim uma ausência importante. O Cruzeirão amanhã é visitante na Arena MRV. Vamos falar agora da preparação, Pansieri. Como fica o Cruzeiro até o compromisso de amanhã? Quais são as dúvidas? Sem o Fabrício Bruno, você já me disse que o Jonathan Jesus joga. E do meio pra frente, hein, Pansieri? Olha lá, o Cruzeiro então treina hoje à tarde. Amanhã de manhã tem aquela ativação. Amanhã vamos estar lá na Toca da Raposa, fazendo Rádio Esporte de lá, já naquele esquenta, naquela prévia da nossa jornada esportiva aqui na Itatiaia, que você não perde nada. Então vamos estar lá, trazendo tudo do Cruzeiro, diretamente da Toca da Raposa. E aí, Thiago, algumas questões que valem a gente destacar. O William voltando na direita, o Lucas Romero voltando no meio-campo e o Caio Jorge voltando também no ataque. São bons nomes retornando à equipe do Cruzeiro, e o Wanderson também, se a gente for levar em consideração o jogo contra o Sport. Esse é o panorama do Cruzeiro. Sinisterra ainda não, problema na coxa, está em tratamento, não volta, né? Então esse é um Cruzeiro para a partida de amanhã contra o Atlético. Por isso, estou prevendo Cássio, William,
Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian e Pereira, o Wanderson e o Caio Jorge nessa equipe celeste. Ô, Tiagão, deixa eu só mandar um abraço aqui pra Laura Correia Cruzeirense e pro meu sogrão Luiz Bianchetti lá em Barbacena. Esse você conhece também. Alô, Luizão, um abraço, Laurinha também. Ô, Nath Fiuza, o Wanderson, né, ele tem cadeira cativa no time do Cruzeiro. Mas será que um jogo como esse, né, com o Atlético, daqui a pouquinho o Cláudio vai falar, mas imagino que o Galo vem naquele bloco baixo, né, esperando um pouco mais o Cruzeiro pela condição de jogo, com tantos desfalques, com o time sendo remontado. Não dá pra começar com o Arroio pra tentar um negócio diferente desse time do Cruzeiro, ou deixa do jeito que tá, que tem funcionado, hein, Nath? Ô, Thiago, eu acho que ele vai manter o que já vem funcionando, eu acho que ele vai com o Wanderson, até por essa, digamos assim, essa expectativa do outro lado, né, essa escalação meio nebulosa do Sampaoli. Eu acho que ele vai primeiro com o Wanderson para esperar também, para tentar entender qual vai ser a postura do Atlético, qual vai ser a escalação do Atlético, para tentar encontrar esses espaços dentro do campo, para ver se o Atlético vai de fato jogar com um bloco mais baixo. Eu acho que ele vai com o Wanderson para dar até mais liberdade ao Caio Jorge, ao Matheus Pereira, para tentar fazer um primeiro gol e aí forçar o Atlético a sair mais pro jogo e numa escalação já mais fragilizada do outro lado, porque vai ser inevitável isso, porque são muitos os desfalques e desfalques de jogadores importantes. Aí, quem sabe, ele abriu um pouco mais o time, colocando um jogador como o Arroio, que é um jogador de explosão, um jogador de personalidade, né, que parte para cima do adversário, que é um jogador mais ousado ali, um ponta, né? Talvez se ele tivesse o Sinisterra à disposição e bem fisicamente, aí eu até te diria que talvez ele fizesse essa troca, até para tentar surpreender também de alguma forma o Sampaoli, porque o Sinisterra é um jogador que tem mais consciência sem a bola, né? O Arroio joga mais para frente mesmo, sem muita responsabilidade na hora de marcar. Diante desse cenário, eu acho que ele vai com o Wanderson. E aí, Alexandre Simões, o Wanderson é cobrado, né? Porque tem números ofensivos ruins, assistência, gol, mas o o Jardim confia muito nele, Simões. Sem dúvida, Thiago, até porque ele faz um papel importantíssimo para que Matheus Pereira brilhe, Caio Jorge brilhe. Então eu acho que vai o Wanderson, né? Vai o Wanderson. Até porque as duas opções que o Cruzeiro trouxe para lado de campo nessa janela até agora estão vivendo um processo de adaptação, né? O Sinisterra vivendo muitos problemas físicos, né? Fez aquele gol que abriu a virada contra o Bahia lá em Salvador, mas praticamente não joga. O Arroio deixa uma boa impressão, mas ainda é um cara que precisa crescer muito, principalmente do ponto de vista tático, como a Nath destacou nessa função de recomposição. Então, quer dizer, o Wanderson é um jogador muito importante nesse time do Cruzeiro. Ele exerce um papel que lembra muito, Thiago, no sistema ofensivo do Cruzeiro. Tipo assim, pro meio de campo do Cruzeiro funcionar em 2003... o Augusto Recife tinha que fazer meio que o trabalho sujo, entre aspas, né? Quem tá na live tá vendo até, eu fazia as aspas aqui. Eu acho que para esse ataque do Cruzeiro funcionar, eu acho que o Wanderson faz mais ou menos essa função, meio que esse trabalho sujo. Isso não quer dizer que ele não seja um jogador importante, não tenha a explosão, não tenha a condição de jogar bola. Mas, tecnicamente, ele é inferior aos outros, mas, por outro lado, ele permite que esses talentos que o Cruzeiro tem na frente possam acontecer. Então eu não tenho dúvida de que o Jardim, até pela ausência do Fabrício Bruno na defesa, vai ter uma preocupação defensiva e nesse ponto o Wanderson é superior a todos os outros jogadores de lado de campo que o Cruzeiro tem.